Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Semana passada nós estudamos versículos de 1 a 13. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo no versículo 14 até o final do capítulo. Deuteronômio 31, 14 a 30. Com sua Bíblia aberta, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua palavra para nos confrontar e para nos conduzir ao Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos conhecer mais de Jesus. E por isso pedimos a Tua graça e o agir do Teu Santo Espírito, ao falar a Tua palavra, ao ouvirmos com fé a Tua palavra. Santifique a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu avisei. Você gosta de ouvir essa frase? Não, né? Porque só vai ouvir quando alguém te deu algum conselho, você achou melhor e deu tudo errado. Eu avisei. Pode ser em várias situações, né? Você sabe que muitas vezes o aviso pode ser de um amigo. Aliás, a frase é: quem avisa, amigo é. Talvez você levou o seu carro no mecânico antes de descer para o litoral de férias. E ao olhar para o seu carro, analisar, o mecânico falou: olha, você está com problema no freio. Se você descer desse jeito, pode ser que você vai perder o controle do carro. O que você faz? Estou avisando. Ou talvez você está procurando um novo emprego e recebeu uma proposta numa nova empresa, só que um amigo seu que trabalha nessa empresa fala: cara, pensa bem. Eu estou lá, a situação está feia, eles não estão pagando salário em dia, e aliás, tudo indica que essa empresa vai falir no próximo ano. Pode ser que você vai ficar sem emprego de novo. Ou talvez você está comprando uma nova casa. E antes de fechar o negócio, você leva um amigo seu, que é engenheiro civil, arquiteto, para olhar e conhecer a casa, e você está todo animado, é a casa dos sonhos. Mas chegando lá, o seu amigo o engenheiro falou: cara, é bonita a casa, mas está feito sobre um aterro, não é? Olha, esse alicerce não está bem feito não. Tem uma pequena rachadura aqui que vai abrir. Daqui a pouco pode ser que essa casa vai ser interditada pela Defesa Civil. Quem avisa, amigo é. Se você recebesse algum aviso desses, uma advertência, numa situação, antes de entrar você já, talvez nem vou entrar nessa, ou pelo menos vou tomar alguma providência, vou trocar as pastilhas do freio, por exemplo. Avisos antecipados daquilo que eu não consigo ver imediatamente nos previnem de desastres futuros. Agora, e se Deus fizesse um raio-x do nosso coração, dos nossos relacionamentos, e também avisasse quais os perigos à frente? Se Ele olhasse o seu namoro ou noivado e dissesse onde estão as rachaduras escondidas que podem prejudicar um casamento futuro? Ou se Deus olhasse para o seu filho que está para sair de casa, para ir para a faculdade, e falasse se a fé do seu filho ou sua filha é de fato verdadeira, ou era só para agradar os pais? Ou de repente Deus avaliasse um conflito que você está vivendo
e dissesse exatamente o que está passando em cada coração no meio daquela contenda. Você iria querer esse raio-x, esse aviso? É assustador, não é? Tem muita coisa que acontece que a gente prefere nem saber. Traria uma responsabilidade muito grande. Mas avisos antecipados daquilo que eu não consigo ver na superfície previne de desastres futuros. No texto de hoje, Deus fará uma advertência muito severa, pesada, a respeito do seu povo. E é baseado naquilo que ele vê por baixo da superfície em seus corações. E essa advertência aqui para o povo de Israel também serve para nós, e é sóbria, para nos fazer parar e checar os nossos próprios corações. Então vamos olhar, e o texto, que nem a semana passada, começa com um problema. Deus advertindo sobre a futura rebeldia do seu povo. Semana passada, no Dia dos Pais, nós estudamos versículos 1 a 13, e lá nós vimos o problema de que a geração atual iria acabar. Moisés, o grande líder do povo de Deus, que Deus usou para resgatá-los da escravidão no Egito, conduzi-los durante 40 anos no deserto, estão à beira da terra prometida, onde eles finalmente teriam um novo lar, o cuidado, o sustento de Deus. O papel de Moisés vai acabar, o nosso papel na próxima geração vai acabar. Mas Deus encorajou na semana passada, dando a sua presença e dando a sua palavra para preparar a nova geração. E Ele encoraja a nova geração a ter coragem e temor obediente nos caminhos do Senhor. Na transição para a nova geração, Deus havia garantido sua presença e sua palavra para cumprir as suas promessas. Só que tem mais um problema. Há outra coisa que também continuará com a próxima geração. Não só a presença de Deus, não só a palavra de Deus, não só as promessas de Deus, mas também o pecado do povo. O pecado da próxima geração. Depois da morte de Moisés, o povo vai se desviar. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 14 a 16. Deuteronômio 31, 14 a 16, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando um dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Depois da morte de Moisés, o povo vai se desviar. O texto continua a mesma ideia que ele falou na semana passada. A morte de Moisés é iminente, ele já está com 120 anos. Deus está preparando Josué, que vai assumir a liderança. E em meio a tudo que Deus está falando, de passar o bastão para a nova geração, para a nova liderança, Ele traz este aviso muito triste. Assim que Moisés morrer, o povo vai mostrar o que de fato está em seu coração e vão se desviar do Senhor. Ele usa o termo, eles vão se
prostituir. Versículo 16. Como nós já aprendemos tantas vezes ao longo do Velho Testamento, Deus define a infidelidade a Ele como adultério espiritual. Deus fez uma aliança com o seu povo, um pacto, uma promessa com o seu povo. Mas eles vão abandonar, anular esta aliança. Não anular no sentido de um contrato, falar, não quero mais, estou fora. Mas eles quebrariam o lado deles, e isso então levaria o juízo de Deus, que fazia parte também dessa aliança. Deus continuaria fiel, mas eles abandonariam a Deus. E esse abandono não é simplesmente como se fosse de um relacionamento comercial, empresário, mas como se fosse infidelidade num casamento. Como ver uma esposa amada se vendendo na esquina. Na verdade, em todo o Velho Testamento, esse retrato de adultério espiritual é carregado e reflete a dor no coração de Deus de ver o seu povo virando as costas justamente para aquele que os salvou, que os redimiu, que deu toda a sua presença e promessas. A consequência desse pecado será a destruição. Olha os versículos 17 a 18. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão, não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente, esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Deus havia falado para o povo e para Josué que Ele não os abandonaria, nos versículos 6 e versículo 8. Mas agora Ele diz que Ele abandonará sim, depois que eles o abandonarem. E a sua ira se acenderia contra eles. Eles vão então receber tantas angústias por causa de virarem as costas para Deus, que finalmente vai cair a ficha. Eles vão dizer, como diz no versículo 17, e isso tudo veio porque Deus não está mais conosco. Vão perceber, e é por causa que eles abandonaram a Deus. Meus queridos, Deus não nos acompanha em nosso pecado. Ele não está presente para nos abençoar quando o rejeitamos. Ele não é um Deus que diz, olha, faça o que quiser, porque Deus vai abençoar de qualquer jeito. Deus vai me abençoar, não importa o que eu fizer. O amor de Deus é firme, ao ponto de deixar seus filhos experimentarem as consequências do pecado, para que se arrependam. A santidade de Deus não passa a mão na cabeça dizendo, tanto faz. O importante é que você seja feliz no caminho que você escolher. A essência do castigo do pecado, quando nós viramos as costas de Deus, quando alguém rejeita a Deus, quando alguém não crê em Cristo como seu Salvador, o que isso significa é que ele está virando as costas para a única luz, verdade e salvação, e tomando sobre si a ira de Deus sobre ele. O perigo é muito real. Vocês já passaram por uma eclipse solar? É raro. Mas quando tem uma eclipse e a lua passa em frente ao sol, é impressionante como imediatamente já vem um certo frio, um gelo, por aqueles poucos minutos que o sol não está brilhando mais.
ao virar as costas, abandonar a Deus, e Deus fala que Ele esconde o rosto, imediatamente a fonte de toda vida, luz, paz, amor, alegria, satisfação, é ocultado. E a pessoa se volta, então, para a angústia, para o desespero, para a morte, ódio e divisão. Não há vida sem Deus. E mesmo para o seu povo, Deus disciplina sim. Deus permite, Deus entrega para consequências do pecado, quando nós decidimos que queremos viver do nosso jeito. Deus está advertindo o povo de Israel que o seu juízo seria aplicado ao Deus se distanciar, porque eles vão virar as costas para Deus. Então o que fazer? Deus ordena então que a sua advertência seja lembrada. Versículos 19 a 22, acompanhe na sua Bíblia. Escrevam para vocês este cântico, e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra, que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses. Os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Então Deus aqui está falando com Moisés, o líder antigo, que vai morrer, Josué, o novo líder, está falando, olha, assim que Moisés, você for embora, o povo vai se voltar contra mim, eu vou discipliná-los, eu vou até entregar a terra que eu prometi, eu vou fazer tudo o que eu prometi, mas eles vão virar as costas para mim. E eu quero então, que você deixe bem claro essa advertência para a próxima geração, para eles entenderem a realidade do seu pecado. Agora, queridos, quando há uma advertência, seja na rodovia, seja num lugar perigoso, né, talvez onde fica o gás ou a rede elétrica, como que é feito essa advertência? Que cores são usados? Né? Você tem luzes às vezes aceso, vermelho, amarelo, atenção, cuidado, perigo. Na praia, muitas vezes, os bombeiros colocam algumas bandeiras ou placas, olha aqui, correnteza forte, não nade aqui, perigo. Algum tempo atrás, alguns adolescentes da nossa igreja desenvolveram na sua escola um projeto muito legal, de uma competição, para um aviso em cachoeiras ou em rios, se vier uma cabeça d'água, né? Aquela torrente de água, de repente, que às vezes mata pessoas. E todo um sistema de alerta para banhistas, com sirene, com luzes, olha, sai correndo. O que Deus usa como advertência nesse texto? Não são luzes, não é uma placa bem grande. Olha o versículo 19. É um cântico. Uma poesia. Interessante isso, né? Mas você já percebeu como cânticos grudam na nossa cabeça?
Eu lembro quando eu era criança que tinha algumas musiquinhas bem chatas, que elas não tinham fim, elas ficavam se repetindo, repetindo. E a nossa alegria era infernizar a vida dos pais, dos irmãos, ficando repetindo aquilo sem parar o tempo todo. Mas também tem as músicas que a gente guarda no coração. Essa semana, por exemplo, eu sei de pelo menos outra pessoa aqui da igreja que compartilhou a mesma coisa. Depois do ensaio do coral, semana passada, ficou a música do Ajoelhai, repetindo, a semana toda cantando, lembrando das verdades de Deus. Mas nesse caso, Deus pede para Moisés registrar um cântico, que vai grudar na cabeça de cada geração do povo de Israel, um cântico que vai adverti-los quanto ao perigo de se desviar e quanto à realidade de que o seu coração ainda é infiel e rebelde. Esse cântico, se você virar a página na sua Bíblia, está no capítulo 32. Você vai ver lá toda essa poesia até o versículo 43, e nós vamos estudar no próximo sermão aqui, como que é esse aviso, alerta que Deus dá. Mas Deus deixa para que cada geração lembre da realidade, do perigo do seu próprio pecado. Mas outro detalhe aqui no texto é que a rebeldia será justamente em resposta à abundância dada por Deus. Se você olhar os versículos 20, você vai ver que Deus está falando, olha só, eu vou cumprir minha promessa. Josué vai levar o povo, eles vão receber essa terra maravilhosa que emana leite e mel, que tem tudo. E quando eles chegarem lá, tiverem deitado na rede, pé para cima, limonada na mão, tudo está mil maravilhas, o que eles vão fazer? Virar as costas para Deus e se voltar para outros deuses. Deus já sabe. É até difícil entender, porque é como um pai que vê que seu filho, por mais que ele tenta ajudá-lo a ser responsável, treiná-lo na direção do carro, na hora de tirar a carta, um pai que prometeu, olha, quando você fizer 18 anos eu vou dar um carrinho para você. Mas quando ele treina esse filho nunca ouve, quer fazer do seu jeito, ele até consegue passar e tira a carta de motorista, mas o pai sabe, o dia que entregar a chave na mão dele, ele vai bater esse carro. E avisa, e alerta, eu sei que isso vai acontecer. Mas ele prometeu e dá o carro para o seu filho. Mas por que dá? Por que faz isso então? Porque Deus vai dar a terra prometida, se Ele sabe que eles vão só aproveitar disso para virar as costas para Deus. Nós vamos ver mais para frente, mas é porque Deus precisa mostrar para eles a perversidade do seu próprio coração, para então conduzi-los no restante da história da Bíblia, para eles verem a salvação da qual eles precisam. Mas queridos, esse problema também é nosso. Nós somos utilitaristas. Você pode ser constante na igreja, lendo a Bíblia, culto de oração, enquanto você clama a Deus por ajuda em alguma área na sua vida. Mas aí quando tudo fica bem, passou no concurso, veio o bebê tanto desejado, a doença foi curada, conseguiu a namorada, conseguiu o emprego, o ministério está bem, tranquilo, você se volta para você mesmo. Sucesso e conforto, queridos, são grandes perigos para nós. Porque começamos a pensar que nós merecemos isto. Pensamos que nós é que construímos isto. E então assim que Deus me dá o que eu quero, eu troco Ele, eu tiro Ele por algum ídolo. Eu uso o que Ele me deu para viver para mim mesmo. Uso os recursos que Ele me deu para juntar só mais e mais para mim.
mais passeios, mais bens. Uso o sucesso que Ele me deu para ganhar mais fama e reconhecimento, para empinar o meu próprio nariz. Nós somos como crianças mimadas. Quanto mais você dá, mais descontentes, mais reclamações. Mas Deus conhece os propósitos secretos e malignos do nosso coração. Ele diz ali, no final do versículo 21, conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Deus está olhando e fazendo um raio-x do que está debaixo da superfície agora. Vocês parecem que estão vivendo tudo bonitinho, mas ainda no seu coração o pecado habita. E a primeira oportunidade, especialmente quando Moisés, que era firme ali, ele morrer, pronto, agora é a hora da gente aproveitar e fazer o que a gente sempre quis. Queridos, nós mesmos não conhecemos a profundidade dos desígnios maus do nosso próprio coração. Nós nos achamos ainda muito bons. A gente precisa aprender a desconfiar um pouco mais, muito mais, do nosso próprio coração caído. Entender, se Deus desse tudo o que eu quisesse, me desse a vida que eu acharia perfeito, se eu estivesse no jardim do Éden hoje, a primeira coisa que nós faríamos é correr para encontrar a fruta proibida. Por isso, queridos, a nossa batalha contra o pecado precisa ser muito assertiva, na dependência do Senhor. Desconfie do seu próprio coração e a sua tendência de cair em tentação. Não se coloque em situações que serão uma tentação para você. Algum tempo atrás, eu percebi que ter joguinhos no meu celular ou no meu computador era uma enorme tentação para mim. Que a minha preguiça, desejo por distração, era tal que eu poderia ficar no jogo mais simples, horas e horas aí, e perder um monte de tempo. Hoje eu tenho só o Sudoku. E faz tempo que eu não abro. Não é errado ter um joguinho, tá? Mas eu percebi que eu tive que ser mais radical. Eu falo, não, no meu computador não vai ter, no meu celular não vai ter, porque senão meu coração vai querer isso e eu vou me arrastar e eu vou perder. E eu vou trocar o tempo que Deus me deu por coisa vazia. Em casa, onde é colocado a TV, onde o celular é usado na sua casa. O cuidado para telas escondidas que nos atraem para imagens imorais. Contato com pessoas do sexo oposto no WhatsApp. Como pastor, às vezes, as irmãs ou mulheres da igreja entram em contato com alguma questão, faz parte. Mas uma das coisas que eu tenho de combinado com a minha esposa, com a Adri, é ela ver e mostrar. Se tem alguma mulher que está mandando mensagem para mim, ela vê, às vezes é ela que responde. É um cuidado. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Os irmãos que viajam a trabalho, quando está no hotel, quando tem o seu computador, seu celular, uma TV, muita liberdade. Às vezes, como pais, os nossos filhos também ficam frustrados com alguns limites que a gente põe e responde, e fala, pai, mas você não confia em mim. Até tivemos uma EBD para os pais adolescentes semestre passado a respeito disso. Não, filho, eu não confio nem em mim. Deus, a gente começa a ver o coração do filho e traz preocupações. Agora sim, nós precisamos dar o espaço para criar a confiança do filho,
Porque nós também precisamos tomar cuidado, que às vezes, pais, a gente só quer o exterior, a gente arrasta para a igreja, e deve trazer para a igreja. A gente coloca dentro das regras e limites, e precisa ter limites. Mas o comportamento externo, não necessariamente, não é isso que transforma o coração. E o coração ainda está ali debaixo da superfície, esperando Moisés morrer para extravasar. Então, como pais, na vida dos nossos filhos, como em nosso coração, precisamos pedir ajuda de Deus para mostrar o que de fato está no coração do filho. Apontar o Evangelho, ajudá-lo a ele ver e tratar o seu coração, para criar confiança. E procure então evidências de que o coração do seu filho está sendo transformado por Jesus, se tornando um coração sábio e que pode ganhar mais liberdade. O que nós precisamos é mudança de coração, dos desígnios profundos que até hoje estão formulando lá dentro, como diz o versículo 21. Precisamos de oração, uma mudança de coração. Mas Deus então deu para Moisés um cântico, a sua palavra, para registrar isso, para apontar sempre para eles a realidade do seu coração e a necessidade de transformação. E aqui está então nossa grande ideia nessa manhã. Deus deu a sua palavra para advertir cada geração do seu pecado. Sim, o texto está falando de advertir a próxima geração do seu pecado. Mas a realidade é que também serve para nossa geração. Deus deu a sua palavra para advertir cada geração do seu pecado. E aí chegamos no versículo 23, que parece que até está fora de ordem aqui no texto. Olha o que diz. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Mais uma vez, Deus ordena que o novo líder seja forte. Ele já fez isso, nós vimos isso no versículo 7. Deus preparando Josué, falando que estará com ele, vai cumprir a sua promessa de dar a terra. Mas por que ele fala disso mais uma vez inserido no meio de um texto que ele está falando de como a próxima geração vai se desviar? Porque Josué vai ser o líder dessa próxima geração. E quando Deus chama nós, e como nós vimos semana passada, todas as gerações aqui, todos nós temos uma próxima geração mais nova, que de alguma forma investimos nela. Avós, pais, até jovens investindo em adolescentes em crianças. Quando nós lidamos com a próxima geração, algum momento Deus revela o pecado dessa próxima geração. E queridos, isso desanima. Queridos, isso nos traz sentimento de fraqueza. Você que é pai, você sabe como é isso. Aquele momento em que de repente aparece alguma coisa na vida do seu filho e fala, eu não acredito. Eu sei que meu filho é pecador, mas eu pensei que isso já tinha sido, já passou. E por isso Deus mais uma vez encoraja Josué a ser forte e corajoso. Líderes precisam de força e coragem perante o pecado com o qual precisam lidar. Pais, pastores, discipuladores, líderes, nossa maior tarefa não é construir prédios de igrejas, ou fazer com que nossos filhos tenham uma carreira promissora. Nossa maior tarefa é levá-los para Jesus. Nosso maior desafio são corações rebeldes que precisam de Jesus. Os nossos corações rebeldes e os deles. Mas Deus ainda está presente e cumprirá suas promessas. Ele está agindo, mostrando o que precisamos ver na vida dos nossos filhos ou daqueles que discipulamos. Deus mostrando para você, justamente para você ser instrumento na mão dEle. Deus dá líderes para apontar a sua palavra, a advertência.
para chamá-los de volta. Josué é quem vai lembrar o povo da advertência de Moisés, para que não abandone a Deus. É interessante, se você lê a história de Josué, você vai ver que ele fez isso. O povo não se desviou durante a vida dele. E no final da sua vida, um texto muito conhecido, lá em Josué 24, versículos 14 e 15, Josué então está para morrer. E ele chama todo o povo e fala, olha, Deus de fato cumpriu as promessas. Mas aí então ele lembra que a realidade do pecado ainda é uma ameaça. Então ele os chama, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. E sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, se você continuar lendo, o povo fala, não, deixa com a gente, nós vamos servir ao Senhor também. E Josué fala, vocês não conseguem. Não, mas a gente vai. Estou avisando. E de fato, se você abrir em Juízes capítulo 1, depois da morte de Josué, a próxima geração se desvia totalmente e se esquece de Deus. Nós temos o papel de alertar e conduzir nosso lar no caminho do Senhor. Quando o pecado aparece em nossa casa, assusta e desanima. Mas Deus dá força e coragem para tratar, para que a nossa casa sirva ao Senhor. Quando seus filhos mostrarem a rebeldia no coração, você precisa trazê-los para Cristo. Você que é líder de jovens, adolescentes, juniores e crianças, uma das tristezas do ministério é ver a próxima geração que ouviu a instrução da palavra, experimentou algo, a alegria do convívio da igreja, as bênçãos de Deus, mas depois abandonam uma suposta fé, abraçam o mundo e vivem as duras consequências do pecado. Meus queridos, tomem cuidado. O perigo é real. Deus deu a sua palavra para advertir cada geração do seu pecado. O último trecho do texto, então, é onde Moisés, então, obedece o que Deus mandou. Ele escreveu o cântico e agora ele apresenta para o povo para que fique registrado e seja transmitido. O povo, então, ouve a advertência de Deus quanto à sua futura rebeldia. Vamos ler versículos 24 a 30. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper, e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então nos últimos dias este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E aí você pode ler isso no capítulo 32. O povo ouve a advertência de Deus quanto à sua futura rebeldia.
o que é escrito, a lei do Senhor e esse cântico são registrados e é colocado no lugar central, ali do lado da Arca da Aliança. Um lugar para que todos vejam, e o propósito é para que sirva de testemunha. Eu avisei. Eu avisei. Vocês já sabem, esse é o perigo. Nós temos uma frase aqui, do pastor Mendes aqui em um lugar central também. Olha aqui do lado aqui no ginásio. Vocês conhecem essa frase, que reflete um compromisso que tem marcado a nossa igreja já há muitos anos. E a gente poderia até dizer que essa frase, de certa forma, também serve de testemunha contra a PIBA, caso um dia nós nos desviemos do compromisso com a palavra de Deus. Há algo que nos adverte. Vocês foram ensinados de forma diferente. Foram ensinados na verdade. Agora, claro, isso não é um texto inspirado, não é um versículo bíblico. Mas então imagine quanto mais a Bíblia é testemunha. Nós temos a revelação completa, o propósito de Deus para a humanidade, a realidade da nossa rebeldia, a condenação que aguarda cada indivíduo que não se arrepender, que não conhecer o grande amor de Deus em Cristo e creia em Cristo como seu Salvador. Onde Deus mostra que há uma única saída e é Jesus. Queridos, ninguém pode chegar diante do trono de Deus e dizer: mas por que eu estou condenado? Deus vai falar: eu dei o meu filho, eu dei a minha palavra, ela foi pregada em igrejas por todo canto. Mas eu pensava diferente. Quanto mais para nós, que nós ouvimos a pregação da palavra, domingo após domingo, temos em nosso dia a dia para ler em casa, nós estamos sem desculpa. Precisamos ouvir a advertência da palavra. O Espírito Santo usa isso nos momentos da nossa tentação. Opa, você está sendo egoísta. Você não lembra o que a Bíblia diz? Aquela resposta foi bem orgulhosa. Por que você está tão ansioso? Esta imagem não é para você ver. Ele vai nos lembrando da palavra, para nos conduzir, para não deixar o nosso coração sem advertência. Então, quando ouço a advertência da palavra, eu sou lembrado que o caminho da palavra, do pecado, leva à destruição. Estas fantasias na sua mente, com aquela pessoa, vão destruir a sua família. Sua insistência na sua razão, vai acabar com a sua amizade. Esta ansiedade vai roubar a sua paz e de sua família. Esta mágoa não resolvida vai te amargar e te fechar. O povo também é lembrado que a rebeldia deles se manifestará quando ficarem sem líder. E é porque eles são teimosos. Versículo 27 diz: conheço a rebeldia e teimosia. A palavra para teimosia é pescoço duro, né? Algumas versões antigas, dura cerviz, né? A ideia de um cavalo, um boi, melhor ainda, um jumento, né? Que você puxa com a rédea e não vai, empaca. Onde quer, está tentando levar a charrete, só que só alguns de nós ainda têm essa experiência aqui. Talvez melhor, quando a direção hidráulica do seu carro quebra. Já sentiu como fica duro? Né? E você quer virar o carro e ele não vai. Esta é a realidade dos nossos corações. Você percebe o quão teimoso eu e você de fato somos? Você já percebeu como é difícil mudar o seu coração? Seus sentimentos, desejos, cai no mesmo erro, vez após vez. Queridos, uma das lições mais importantes é enxergarmos a nossa própria teimosia. Eu estou certo, e não importa o que ninguém falar, eu tenho razão. Eu a amo, é a pessoa para mim. Não importa o que a Bíblia diz, não importa o que falarem, eu preciso ter esta pessoa para mim. Sempre reclamando.
A vida não é justa. Não estou satisfeito. Deus errou comigo. Nunca nada dá certo. Eu fico estressado, sobrecarregado e eu sempre desconto nos outros. Não consigo parar de olhar os feeds das vidas dos outros no Instagram, bisbilhotando a vida alheia. Nós queremos aquilo que sabemos que vai fazer mal, mas o desejo é tão forte que achamos que é pior lutar contra esse desejo. Eu nunca vou ser feliz se eu rejeitar o que eu tanto quero. O coração tem que ter o que quer. Só quando percebemos o quão duro é o nosso coração, quão teimoso, é que vamos poder voltar para a solução. Porque Deus deu a sua palavra para advertir cada geração do seu pecado. Mas então qual é a solução? Qual é a solução? Deus aqui no texto está dizendo: eu avisei. Seu pecado é grave. Vocês são teimosos. Assim que tiver chance, vocês vão se desviar. E vão sofrer as consequências. Mas e quando eu já fui em frente? E caí exatamente como advertiu? Então, será que é simplesmente isso? Acabou? E Deus vira para nós e fala: eu te disse. Existe um dueto de música country em inglês, cujo título traduzido é Eu Te Disse. E como muitas músicas country ou sertanejas, conta a história de alguém que abandonou o seu casamento e depois de muito tempo volta arrependido e com profunda dúvida sobre como será a reação do seu cônjuge ao recebê-lo de volta. E a música pergunta, angustiado: será que vai me receber de volta? Será que vai me perdoar? Ou será que vai rir na minha cara e falar: bonito, eu te disse, agora o mundo dá volta, né? Agora já estou com outra pessoa. E jamais você vai quebrar o meu coração outra vez. No texto de hoje, Deus disse: eu sei que vocês serão infiéis, vão cometer adultério espiritual, vão me abandonar e vão sofrer o juízo por isso. E de fato, a história do Velho Testamento é exatamente isso que acontece. E a história da raça humana que repete em todos os nossos corações. A lei santa de Deus aponta para o nosso coração, revela nosso pecado. E cada um de nós tem o pecado ainda habitando dentro de nós. E ela procura uma oportunidade para levantar sua cabeça peçonhenta. Qualquer brecha, na igreja, nos pais, para dar vazão às suas vontades más. Mas então qual a resposta? É Deus se afastando e simplesmente apontando: eu te disse. Se vira agora. Se a solução que Deus apresentar for rejeitado, sim, no juízo final, será a condenação eterna. Mas a palavra também aponta a solução, bem diferente na história dessa música country. Deus veio atrás de nós. Ele abriu o caminho e nos buscou. E quando alguém se arrepende e crê em Deus, em Cristo como seu Salvador, Deus não diz para nós: eu te disse, agora já tenho outra melhor que você. Ele nos perdoa, nos recebe de braços abertos, nos dá um novo coração para que possamos ser fiéis a Ele. Deus quer que conheçamos o nosso pecado para que possamos conhecer a sua graça. Talvez você seja alguém que tem sofrido as terríveis consequências do pecado. E a palavra é testemunha do seu pecado. E se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, é porque ainda não é tarde. Deus aponta o seu pecado para te apontar para a cruz, onde Cristo assumiu a nossa vergonha e culpa e o castigo que merecemos. Onde Deus escondeu o rosto de Jesus, ao invés de ser contra nós.
para que possamos voltar a Deus. A advertência de Deus sobre o nosso pecado deve nos fazer fugir do pecado de volta para Ele. Precisamos de um líder para conduzi-los. Josué foi um líder por um tempo, mas ele não deu descanso final para o seu povo. Ele não resolveu o problema do coração deles. Jesus é o único que nos conduz de volta a Deus. Precisamos de um coração convertido. Eles, como nós vimos no capítulo 30, ainda não tinham. Mas Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, inaugurou uma nova aliança, onde Deus nos dá um novo coração, um coração convertido, que agora ama a Deus, ainda luta com o pecado, mas obedece a Deus, e agora não é mais escravo do pecado, mas livre para crescer em santidade dia após dia. Se arrependa e volta para Deus. Ele é misericordioso ao que tem um coração quebrantado e humilde. Confesse, deixe seu pecado, sua autossuficiência, seu amor pelo mundo. Volte-se para Cristo e viva. Nós vamos terminar o nosso culto com um momento de oração. Vou chamar o pessoal da banda. E eles vão cantar um hino. Sonda-me, ó Deus. Esse hino nos convoca para pedir que Deus sonde nossos corações, mostre onde há essa rebeldia e nos voltar para a esperança que há em Cristo. Se você ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, hoje é a sua oportunidade de crer em Cristo e receber a vida eterna. E se você é filho de Deus, filha de Deus, crente em Cristo, hoje é a oportunidade como povo de Deus de sondar de novo o coração e pedir que Deus mais uma vez vá santificando as áreas ocultas. Enquanto ouvimos a música, ore, e talvez você que já conhece o hino, pode cantar junto, como expressão da sua oração ao Senhor.